para o Deus, vou começar de novo, porque o microfone estava fechado ali. Vamos orar, vamos abrir o nosso coração para Deus, o Pai eterno, porque o nosso Senhor conhece tudo de nós, viu? Absolutamente tudo. A gente pode... Uma das coisas que eu mais tenho medo é mentir para mim mesmo. Mas o Senhor sabe quando nós estamos mentindo. Até quando mentimos para nós mesmos. O Senhor sabe tudo. Não há nada que esteja oculto frente ao Deus eterno e verdadeiro. Recebe-nos, Senhor, como adoradores do Senhor. Ajuda-nos a crescermos na graça e no conhecimento de Ti. Fala conosco, Senhor. Fala. Queremos aprender do Senhor. Queremos a cada dia, Senhor, melhor entender, compreender e conhecer para melhor servirmos a Ti. Livra-nos, Senhor, de todo tipo de mentira. Abre o nosso entendimento. Esta é a oração que eu coloco aos Teus pés nesta manhã, pedindo que o Senhor também perdoe os nossos pecados, as nossas fraquezas. Estamos muito longe da perfeição, mas a cada dia estamos um pouco mais perto do que estávamos no dia anterior. Eu oro assim, no santo nome do Cristo Jesus. Amém. Meus irmãos em Cristo, minhas irmãs em Cristo, hoje nós vamos falar um pouco, e eu creio que é de muita importância isso tudo que eu vou dizer aqui. Falar um pouquinho de João, capítulo 16, versículo 23. João 16, 23. Vamos dar uma lida aqui. Deixa eu só marcar aqui. João 16, 23. Eu gostaria muito de ler junto com você. Isso quer dizer que eu gostaria que você lesse a Bíblia Sagrada comigo. João, Evangelho, 16, 23. Naquele dia, nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome. Olha, tem tanta coisa para a gente falar desta passagem bíblica, mas tanta coisa que depois a gente, a gente tem aqui aquilo tudo que precisa ser dito e depois nós vamos cortando
Não, isso aqui dá para pular, isso dá para não falar, né? Mas, primeira coisa que eu quero dizer para vocês, a abertura desse texto aqui, naquele dia, qual será este dia que Jesus estava se referindo? Eu estou com um cílio aqui, ó, e ele está me incomodando, viu? Bom, Jesus disse assim: naquele dia nada me perguntareis. Que dia é esse? Esse dia já foi? Esse dia será? Naquele dia, Jesus está se referindo ao dia que o Espírito Santo foi entregue, foi derramado. Jesus está se referindo, então, naquele dia, à festa de Pentecostes, que foi o dia que o Espírito Santo foi derramado por sobre todos que creram em Jesus, que criam em Jesus. Foi o dia que foi inaugurado também, levando-se em consideração a ressurreição de Jesus e ao Pentecostes, o dia que se inicia os últimos dias. Este é daquele dia. Nada me perguntareis. Por quê? Naquele dia, nada me perguntareis, porque Jesus já não estava mais junto ao povo. Já havia ressuscitado, já havia ascendido aos céus. A partir daquele dia, né, os crentes não podiam perguntar mais nada para Jesus, porque Jesus não estava mais presente ali, né? Então, tudo aquilo que eles fossem pedir, eles deveriam pedir ao Pai em nome de Jesus, no nome do nosso Senhor. Você vê que Jesus nos ensina como orar. Jesus simplesmente não passou por aqui e foi embora. Ele deixou aqui para nós ensinamentos que, como todo ensinamento, a gente precisa meditar naquilo que está sendo ensinado. Porque não são coisas que a gente vive simplesmente, são coisas que nós devemos aprender e praticar. Você lê a Bíblia, por favor, não venha dizer que eu estou falando mal desse ou daquele, não estou falando mal de ninguém. Eu estou explicando. A Bíblia não autoriza ninguém a invocar santo para orar. Você não acha na Bíblia. Olha, você ora invocando o santo tal, o santo tal. E Jesus e os discípulos, ou melhor, pediram para Jesus: o Senhor nos ensina como é que a gente vai orar? E Jesus ensinou, né? O mestre ensinou, o rabi ensinou.
E Jesus não disse a uma única vez sequer, que eles deveriam orar para a mãe dele, por exemplo. Que lugar da Bíblia está escrito isso? Olha, quando vocês forem orar, vocês orem para a minha mãe, porque ela vai ajudar. Não tem. Então isso não é, eu não estou aqui falando mal, estou alertando você, estou trazendo um alerta para você. Você não vai encontrar na Bíblia o ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo para a gente orar para santo algum. Olha, ora lá para o São Pedro. Né? Nem é chamar de São Pedro, é chamar de Pedro. Você ora para Bárbara, Santa Bárbara, não tem, não vai achar. E preciso esclarecer isso para você. Porque eu sei que todos nós temos uma raiz, alguma coisa, né, que às vezes fala, oh meu Deus, mas será que está certo isso? A minha mãe, quando eu era criança, dava aquele temporal, aquela coisa, né? Aqueles temporais ali, e tinha relâmpagos, trovões. Minha mãe cobria os espelhos e gritava, Santa Bárbara. Não adianta nada. Eu estou trazendo para você a Bíblia. Jesus nunca, você pode revirar a Bíblia aí, vai, revira mesmo. Se você achar, você manda para mim. Pastor, eu achei alguma coisa aqui que parece que, vamos ler junto. Mas Jesus nunca falou isso. Jesus falou, quando vocês forem orar, vocês falam, Pai nosso que estais nos céus. Não é isso que ele está lá em Lucas 11, 2. Mas eu conheço uma pessoa que orou para, sei lá para quem aí, para um santo qualquer e teve a oração respondida. Olha, alguns, para amenizar a coisa, dizem é a graça de Deus, é a misericórdia. Não é graça nem misericórdia, porque Deus não vai contradizer aquilo que está que ele mesmo falou que está na Bíblia. Aí não é graça, mas então o que é? Eu não sei, ou a coisa ia acontecer mesmo até sem oração, ou então não foi o Senhor que respondeu. O negócio é sério. Mas como assim não foi? Uma das maneiras de você continuar no engano é o engano te agradar. A orientação de Jesus foi para que os discípulos recorressem a Ele próprio. Não foi isso que está lá em Mateus, capítulo 11, versículo 28? Estou citando passagens que falam de oração, de necessidade. E ele diz assim, muito claramente, que a oração deve ser feita ao Pai em nome dele. Isso é incontestável. Qualquer outra coisa, meu irmão, não quero, longe de mim ser grosseiro, mas eu tenho que ser verdadeiro. É falso. Qualquer outra coisa é falsa. Porque nenhum desses santos, nenhum deles tem os atributos de Deus. Nenhum santo é eterno, nenhum santo é onipresente,
Nenhum santo é onipotente, nenhum santo é onisciente. Porque isso só Deus o é. E quando você pensa na eternidade, estar em todos os lugares ao mesmo tempo, ter todo o poder, saber de tudo, absolutamente tudo, você só pensa em Deus, porque nenhum santo pode fazer isso. E se nenhum santo pode fazer isso, chamado santo numa concepção que não é a concepção bíblica, né? Porque a concepção bíblica diz que eu e você somos santos. Então eles não podem responder a milhares de pessoas que pedem a eles, porque eles não estão aqui e na Grécia ao mesmo tempo, porque não são onipresentes. Eles não podem ouvir a oração do sujeito que está no Brasil e a oração do sujeito que está no México, porque eles não são oniscientes nem onipotentes. Pastor, mas é difícil. É difícil, mas nós temos que falar, porque essas pessoas estão no engano. E eu vou repetir o que eu falei ontem. O fim dos tempos está aqui, ó. Concorde você ou não, acredite você ou não. Isso é uma posição pessoal, particular, é uma posição minha. O fim dos tempos será governado, primeiro, pela mentira. Segundo, eu não sei se nessa ordem, pelas drogas. Porque as drogas são uma mentira. Quanto mais o povo se drogar, quanto mais as pessoas ficarem fumando maconha, fumando crack, cheirando cocaína, injetando isso ou aquilo, mais controláveis elas são. Mas como controlável? Está tudo incontrolável. Não, está nada, está tudo controlado. Está tudo controlado. Você vai num bando de pessoas viciadas, né? Você distribui ali 100 gramas de maconha para cada um, está tudo resolvido. Isso é altamente controlável. Você dá lá uma pedrinha de crack, por um tempo está tudo resolvido. Você dá um pouquinho de cocaína para o sujeito cheirar. Então, a mentira vai tomar conta e nós temos que levar a verdade. Ninguém gosta de quem fala a verdade, não adianta. Não adianta, ninguém gosta. A gente começa a falar a verdade aqui, eu observo, as pessoas começam a cair fora do Facebook. Eu tenho o controle aqui também pelo aplicativo, vai diminuindo porque as pessoas não querem isso. Mas ele está falando mal da igreja. Eu não estou falando mal, eu estou falando a verdade. Falar a verdade é falar mal? Eu falando a verdade, eu estou falando mal? Eu estou trazendo a verdade para você. Jesus, João 16, 23. O que por que pedir para você ler junto comigo? Naquele dia nada me perguntareis. Em verdade vos digo, se pedirdes alguma coisa ao Pai,
ele vô-lo concederá em meu nome. Poxa vida! Em meu nome. Agora, você ora em nome de Santa Bárbara, Aparecida, Fátima, aí é problema seu. Você está fazendo, depois não vai dizer, eu não sabia, mas o padre diz que eu, né, na minha humanidade, na minha carnalidade, imagino que Deus vai dizer para você assim, mas você não tinha uma Bíblia lá? Você não leu lá em João 16, 23? Você não leu? Eu li, mas o padre... Então, lá em João 16, 23, quem falou fui eu. E você deu ouvido a um homem e não deu ouvido ao seu Deus. Então eu nunca fui o seu Deus. O que eu imagino, eu posso... É claro que eu estou colocando aqui que é a minha, né, minha cabeça. E você vê que é uma sequência de erros. A Bíblia em lugar nenhum, e quando eu digo em lugar nenhum, eu não estou dizendo para você acreditar em mim, não. Eu estou dizendo procure, porque se você achar o contrário, né, a gente vai conversar. Por quê? Você não tem medo de conversar comigo, né? Por favor, né? Medo de quê? Pastor, eu achei lá, ó, tá dizendo para orar pelos mortos aqui. Opa, peraí, eu vou levar você a entender isso aí e tal. Nós cristãos, vou repetir, nós cristãos somos aconselhados, exortados a orar pelos vivos. Se você descobrir em algum lugar aí para orar para algum morto, me fala. A gente é aconselhado em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Tiago 5, 16. Romanos, capítulo 15, versículo 30. Efésios, capítulo 6, versículos 18 e 19. Efésios, capítulo 6, versículos 18 e 19. Nós somos exortados a orar pelos vivos, ou seja, orar uns pelos outros, uns pelos outros, uns pelos outros, não orar por morto. Aliás, eu estou dizendo assim para você, se você achar, me liga, me diz onde está, vamos conversar, né? Porque a Bíblia proíbe a oração, as orações aos santos e também aos anjos. Você já leu que a Bíblia proíbe a oração aos santos e aos anjos? Colossenses capítulo 2, versículo 18. Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Apocalipse 19, 10. Apocalipse 22, 8 e 9. Atos, capítulo 10, versículos 25 e 26. Capítulo 14 de Atos, versículos do 11 ao 18. Mas eu não faço isso. Que bom, que ótimo. Agora você não faz por quê? Porque você tem medo de fazer ou porque você sabe que não adianta nada fazer? Não adianta nada no sentido de não ter validade nenhuma essa oração. E além de não adiantar nada, você pode ser levado e levada ao engano. Porque a palavra santo na Bíblia, não a concepção católica apostólica romana de santo, mas a palavra santo na Bíblia está relacionada a uma outra palavra, separado.
Nós somos os santos, porque nós somos separados para Deus, para o propósito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 1 e 2. Então, santo na Bíblia não é quem aparece, quem tem imagem. Não existe imagem minha, e nem quero que tenha, que isso. Eu sou santo. Você é santa. Biblicamente você é santa. Ah, pastor, mas sou tão pecadora, mas eu também. Nós somos santos em Cristo. Aquele que aceitou Jesus como seu único, suficiente, pessoal, universal, intransferível Salvador, né, é santo. O santo é aquele que nasceu de novo. O santo na Bíblia não é aquele bonzinho, aquela mulher que usa aquele véu, aquele homem barbudo. Não. Santo na Bíblia é aquele que foi santificado em Cristo Jesus. É isso que nós temos que levar. É isso que nós temos que falar. Pastor, mas o senhor não faz oração para cura? Eu faço. Quem falou para você que eu não faço? Tem 2 pessoas que eu estou orando aqui todo dia, pedindo para Deus. Uma é a Celina, que sofreu um acidente quinta-feira passada. E a outra é a mãe do Edgar. Tem pedido a Deus por essas vidas. Agora, a vontade de Deus é soberana. Não é a minha vontade, não é a vontade do pai da Celina, dos irmãos, da mãe. Não é. É a vontade de Deus. Deus sabe. Agora a gente pede, claro. Ah, mas então o senhor não tem unção. Tá bom, se você quer ver desse jeito, veja. Isso é problema seu. Pede para outro orar, então. É simples assim. Eu oro, claro que oro. Às vezes, né, dependendo o dia que as pessoas ligam e pedem, eu oro para 10 pessoas, 12, oro. Às vezes outros pastores pedem, me mandam lá uma lista. Eu falo o nome de cada pessoa, peço a Deus, oro. Agora, quem pede para eu orar, principalmente os outros pastores, já sabem que eu oro, né? Seja feita a tua vontade. Eu não apago isso. Eu não esqueço essa parte. Deus vai curar? Eu não sei. Eu não sou Deus, é Deus que cura, não sou eu. Deus pode fazer com que a pessoa viva por muitos anos com aquela doença. Porque doença faz parte desse mundo. Esse mundo é um mundo de doenças, de dores, de sofrimento. Nós temos que ter isso na cabeça. É que as pessoas veem muito televisão, sabe? Estou falando, ó, quando você começa a falar a verdade, cai o número de pessoas. As pessoas querem blá blá blá. Né? Acho que elas gostam quando os pregadores falam, olha, faça uma oferta de amor. Não é? Acho que elas gostam disso. Faça uma oferta de R$1.000. Acho que eu não faço isso. E não vou fazer isso. Nunca fiz isso. Acho que elas gostam quando aquelas pessoas falam, dê o seu dízimo, hein?
Porque se você não der o dízimo, sua geladeira vai quebrar, você vai gastar tudo em conserto de geladeira, ou seu carro vai quebrar. Se você não der o dízimo, as pessoas gostam. Porque às vezes que elas não fogem, caem fora. E muita gente não nos acompanha porque acha que a gente faz isso. E não faço para que pessoas não nos acompanhem. Não faço porque eu não sou estelionatário. Eu estou dizendo sim que quem faz é estelionatário da fé. Está mentindo para você. A Bíblia, de forma alguma, pode chegar para o padre e falar assim: padre, me mostra aí na Bíblia, ou Deus encarnado homem, Jesus Cristo, orientando qualquer pessoa a orar pelos santos já falecidos. Me mostra aí. Onde é que tem Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Guadalupe, sei lá, na Bíblia? Onde é que está isso? Essas catedrais, onde é que está isso? É Templo de Salomão? Faça-me um favor, isso é piada, gente. Isso é piada. Eu também construo prédio, se você me der dinheiro, eu vou construir, ora. Agora está em nome de quem? Está em nome de quem o prédio? Já falei isso aqui, gente. Por que ficar recorrendo a pessoas mortas que não ajudaram nem a si próprias? Nós temos o nosso Senhor Jesus Cristo, que pode perfeitamente socorrer a qualquer um que se aproxima dele. Isso está na Bíblia. Hebreus capítulo 17, versículo 25. Isso está na Bíblia, que Jesus Cristo é suficiente para socorrer qualquer pessoa que se aproxima dele. Isso sim está na Bíblia. Não fazer oferta de amor, fazer oferta para comprar cadeira, faça-me um favor. Nós somos pecadores. Você está aí. Eu não estou te acusando de nada. Quando eu falo assim, eu estou dizendo para você que eu, assim como você, todos nós somos pecadores. Não existe na face da terra um só ser humano que não peque e que não tenha pecados e que não precise ir aos pés do nosso Senhor para pedir perdão. Não existe. E quando vou usar um termo bem antigo, né? Quando a ficha cai a respeito disso, você não gagueja mais para falar com ninguém. Por mais que ele queira se mostrar, se apresentar, tão pecador quanto eu. Eu estou salvo em Cristo, talvez ele nem esteja. Porque a purificação dos nossos pecados só é possível mediante o sangue de Cristo. Não há outro jeito, meu irmão, minha irmã. Não há outra maneira.
Acender vela para quê? Para quê? Não. Olha, você vê como a coisa é irracional. Irracional. O que eu quero dizer com isso? Que as pessoas não pensam. Quem está morto está vivo em espírito, correto? Quem não está vivo aqui na Terra, em carne, alma e espírito, está morto. Né? Quem já passou por aqui morreu. Vive em espírito, ok? Espírito não tem forma. Espírito não tem boca, não tem garganta, não fala. Eu não sei como é que um espírito se comunica. Eu não sei. Você sabe? Espírito é disforme. Espírito não tem olho, tem zóio, ó, zoião assim, não tem. Ele é espírito. Se não tem, precisa de vela para iluminar o quê? O quê? O caminho. Mas peraí, ele não é. Você está tratando um espírito como alguém da terra, como se o espírito andasse numa picada, num caminho, numa trilha. Você está completamente fora do. Você não tem nem ideia de como é o mundo espiritual. É espírito. Acender vela é uma bobagem. Não, a vela é para iluminar o caminho do morto. Mas que ele é espírito, ele está vivo em espírito, não é? Ele não tem zóio. É claro que eu estou amenizando a coisa. Não tem olho, não tem íris, não tem nada aí para ver. Não é assim que ele vê o caminho. Isso é uma bobagem. A purificação dos nossos pecados só é possível mediante o sangue de Cristo. Acabou. 1 João capítulo 1, versículos do 7 ao 9. Ou capítulo 2, versículos do 1 ao 12. Em Apocalipse capítulo 7, versículos do 9 ao 15, o mesmo João ele viu uma grande multidão com vestidos brancos. Mas ele não. Então, para ele entender, o Senhor permitiu que ele visse essa multidão com vestidos brancos. O que esses vestidos brancos está dizendo para nós? Que são as pessoas purificadas pelo precioso sangue de Cristo, não que lá no além as pessoas andem de vestido branco. Quem é que costura os vestidos brancos lá? Aonde é colhido no além o algodão para fazer os vestidos brancos? Isso são coisas que Deus permite para a gente entender aquela imagem. Entendeu, meu irmão, minha querida irmã? Nós não sabemos praticamente nada do mundo espiritual, então a gente não pode ficar inventando. Deus nos dá formas de entender. E muitas vezes a gente dá também, a gente passa para Deus determinadas formas humanas que Deus não tem. Deus não tem mão, hein? Já falei isso. Ai, Deus apareceu para mim em sonho. Como é que ele apareceu? Ele era que um senhor assim com... que Deus apareceu por você em sonhos. Você já viu? Isso é memória que está, isso é resto de memória que está na sua cabeça. Você já viu algum quadro pintado por algum artista que retratou Deus assim?
Mas ninguém jamais viu a Deus. Como é que você pode dizer que era Deus? Cuidado, porque o inimigo pode se transformar em anjo de luz. Fuja daquilo que é mentira ou está perto da mentira. Deus querido, Pai Todo-Poderoso, que João 16, 23, que diz que nós devemos orar ao Pai, em nome de Jesus. Seja um alerta para todos os meus irmãos e irmãs que às vezes sentem no coração assim, sabe, vez ou outra, oh meu Deus, será que eu estou certo? Será que é isso mesmo? Não é possível que tanta gente esteja no engano e eu esteja certo. Às vezes passa isso pela cabeça da gente, mas se você segue a Bíblia, você está certo. Que Deus cuide de nós. Esta é minha oração no nome do Cristo Jesus. Amém.